Irmãos, no dia 10 de dezembro de 1988, na cidade de Oslo, capital da Noruega, o rei da Noruega, a família real e as altas autoridades internacionais procederam à entrega do Prêmio Nobel da Paz daquele ano, a Javier Pérez de Cuéllar, o secretário da Organização das Nações Unidas. Na verdade, Cuéllar não recebeu o prêmio em nome da ONU, mas em nome das Forças de Paz das Nações Unidas, os chamados Boinas Azuis, que você vê aí na imagem. Na oportunidade, o diretor do Comitê do Nobel proferiu a seguinte menção sobre este prêmio que eles haviam recebido. Primeiramente, que a paz tem que ser protegida ativamente, e esta proteção tem um preço, e os boinas azuis muitas vezes pagam este preço. Que durante o tempo de vida dos boinas azuis das forças de paz, 733 jovens sacrificaram suas vidas a serviço do tipo específico de preservação da paz que aquele prêmio Nobel estava premiando. No entanto, apesar de ser um prêmio, sem dúvida alguma, muito justo, a atuação dos chamados capacetes ou boinas azuis nem sempre está livre de controvérsias e de polêmicas. Alguns dizem que eles simplesmente não conseguem manter a paz. Outros chegam até mesmo a dizer que em determinados conflitos eles acabam por tomar partido de um dos lados e acabam então perdendo a capacidade de preservar a paz. Na verdade, os peacekeepers, ou peacekeepers, como poderia ser melhor pronunciado, são chamados mantenedores da paz, mas eles jamais serão peacemakers, ou como diz na versão em inglês, fazedores de paz, para traduzir a bem-aventurança de Mateus capítulo 5, verso 9, quando fala: bem-aventurados os que fazem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Então, nessa última mensagem da série O Mestre Mandou, e que nós ouvimos ordens de Deus através de Jesus Cristo, daqueles mandamentos relacionados a amar ao próximo como a nós mesmos, a orar pelos nossos inimigos, a perdoar os nossos ofensores e até mesmo a abençoar aqueles que nos amaldiçoam, nós estaremos encerrando esta série com mais um degrau nesta ordem que o Mestre nos manda de amar ao próximo como a nós mesmos. Eu gosto de convidá-lo a abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, e vamos ler do verso 17 ao verso 21. E enquanto você abre, já vai participando e deixando a sua Bíblia aberta, porque nós iremos fazer menção a esse texto um pouco mais à frente. Diz assim a palavra de Deus nesse texto sagrado: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Vamos orar por um instante ainda. Ó Deus amado e querido Pai, diante da Tua palavra lida e inspirada pelo Teu Espírito, nós nos submetemos à instrução que do trono da Tua graça virá, e rogamos que a iluminação deste mesmo Espírito abra o nosso entendimento, fale conosco de maneira muito clara e ministre ao nosso coração como nós podemos oferecer paz aos que querem fazer guerra conosco.
porque o Mestre nos mandou assim fazer. Pedimos que o Senhor abra, portanto, o nosso entendimento e que o Senhor fale conosco, pois é isso que nós te oramos e te agradecemos, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, o capítulo 12 de Romanos inicia aquela que é chamada de última parte da epístola que Paulo escreve aos irmãos da capital do império. Alguns chamam essa parte de 12, 13 até o capítulo 16 de parte prática da epístola. Eu prefiro dizer que é a parte em que toda aquela doutrina que foi exposta, as chamadas doutrinas da graça, do capítulo 1 ao capítulo 11, vai ser aplicada, de modo que a boa doutrina se expresse por procedimentos éticos correspondentes àquela boa doutrina. Na verdade, a palavra de Deus claramente nos ensina que qualquer atitude ética, inclusive amar ao próximo como a nós mesmos, perde o completo valor se não estiver assentada, baseada numa boa teologia, numa boa doutrina, numa boa razão, num bom fundamento. Pode facilmente se tornar apenas e tão somente um ativismo ético que, de fato, não expressa aquilo que Deus quer para nós, não expressa aquilo que Deus ordena para nós, pelos motivos que Deus ordena para nós. Então, Romanos capítulo 12 inicia com um grande portanto. Veja logo no verso 1, ele diz: portanto, meus amados irmãos, eu rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa expressão em que Paulo recomenda aos irmãos se consagrarem a Deus, é logo depois seguida por alguns versos em que Paulo expressa como os dons espirituais que estavam sendo dados à igreja deveriam ser usados para a glória de Deus e para o serviço do próximo. Isso vai do capítulo 12, verso 3 a 8, quando ele fala sobre os dons espirituais. E quando chega então nessa parte final do capítulo 12, Paulo está querendo estabelecer aquilo que deveria ser o nosso comportamento com aqueles amigos, parentes e familiares e colegas que necessariamente não são cristãos. William Hendrickson, um comentarista do livro de Romanos, diz que o capítulo 12 tenta responder a seguinte questão: qual deve ser a atitude do crente justificado para com ou em três direções? Primeiramente, em relação a Deus, e aí ele responde: ofereçam-se a Deus como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus. Aos irmãos do corpo de Cristo, ele diz: sejam dedicados uns aos outros em amor fraternal. E então chega a esse ponto, do versículo 14 ao versículo 21, que tem a ver com aqueles que estão fora da comunidade cristã e que alguns até mesmo sejam inimigos do povo de Deus. E ele então disse: não se deixe vencer pelo mal, vence o mal com o bom, com o bem. E isso expressado, demonstrado em boas atitudes. Então, Hendrick se diz que o capítulo 12 tenta direcionar a ética em relação a Deus, em relação aos nossos irmãos, em relação aos de fora. Se você prestar atenção e estiver acompanhando essa série de sermões no capítulo, ou melhor, no tema o Mestre mandou, você perceberá que a cada domingo nós estamos acrescentando um aspecto deste amor aos outros. Nós falamos sobre abençoar aqueles que nos amaldiçoam, domingo passado. No domingo anterior falamos sobre perdoar os nossos ofensores. E no primeiro domingo de fevereiro sobre orar pelos inimigos. Se você estiver atento, você vai perceber que existe uma progressão, existe uma sequência, em que atitudes mais desafiadoras estão sendo solicitadas de nós. E talvez eu precise me estender um pouco mais nessa introdução do sermão para fazer você entender que estamos chegando a um campo muito desafiador, muito mais desafiador do que orar pelos inimigos, muito mais desafiador do que perdoar os ofensores e muito mais desafiador do que abençoar os que nos amaldiçoam. João Calvino comenta esse texto dizendo o seguinte: aqui, porém, ele apela para uma conduta ainda mais difícil.
Não só não podemos invocar algum mal sobre nossos inimigos, mas é também preciso desejar que os mesmos sejam prósperos e orar para que Deus lhes faça bem, mesmo quando eles nos aborrecem e mesmo quando eles nos tratam de forma hostil. E eu acrescento, e mais do que isso, aqui Deus também está nos convidando a propor preventivamente, antecipadamente, paz àqueles que vão exigir de nós ou nos desafiar à guerra. Eu posso simplesmente não querer o mal das pessoas, como cristão. Eu posso até mesmo orar por elas. Eu posso até mesmo perdoar algumas ofensas que elas façam contra mim. E certamente eu devo abençoar mesmo aqueles que me amaldiçoam. Mas o texto que nós lemos diz que é algo muito mais proativo, o que Deus exige de nós quando diz assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal pelo bem. É uma atitude muito mais ativa, em certo sentido preventiva, e em certo sentido ainda mais desafiador, que a nossa atitude geral para com as pessoas seja de sermos pacificadores, fazedores de paz, evitadores de conflitos, e aqueles que defendem a sua fé, porém sem beligerância. Nesses tempos é difícil exercer essa atitude pacificadora, não apenas do ponto de vista social, político, mas do ponto de vista religioso. Nós vivemos uma polarização que faz com que muitas pessoas vejam a fé cristã, Deus, a comunidade cristã, como inimiga. E literalmente guerreie contra os cristãos, seja de maneira ideológica, seja de maneira política e também religiosa. Há uma hostilidade crescente contra a fé, e isso está claramente profetizado na Escritura Sagrada. De modo que o nosso grande desafio é, ao invés de definirmos as pessoas como do bem ou do mal, termos uma atitude de propor a paz, mesmo para aqueles que querem guerra contra nós. E é nesse sentido que eu lhe convido a refletir sobre 3 aspectos que nos ajudam a obedecer ao Mestre que nos mandou oferecer paz aos que querem guerra contra nós. A primeira atitude é que você tenha uma atitude pacificadora, que se origine no seu relacionamento correto com Deus. As últimas palavras desse capítulo 12, eu peço que você volte seus olhos para o texto, no verso 21, dizem assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. E isso parece fechar o pensamento de Paulo sobre essa ética cristã. Observe que o contraste é entre o bem e o mal. E quem vai prevalecer? Em outras palavras, que todo conflito entre pessoas, entre grupos, nações e etc., estão envolvidos numa luta cósmica que, por trás destes conflitos, transcende até mesmo a nossa capacidade de perceber, e que polariza entre o bem e o mal praticamente em todos os conflitos da vida. É a vitória do bem contra o mal que realmente está em jogo. E aqui nós podemos facilmente, irmãos, cair no erro maniqueísta, que ensina a existência de 2 poderes ou forças equivalentes, o bem e o mal, que estão desde sempre e para sempre em conflito. Algumas religiões antigas, como o zoroastrismo, por exemplo, entendem que estes 2 princípios sempre existiram e sempre existirão, e, portanto, não haveria como resolver esse conflito. O budismo, uma outra filosofia de vida, entende que, inclusive, esse conflito entre o bem e o mal, o yin e o yang, o positivo e o negativo, precisa existir em completo equilíbrio, de modo que em alguns momentos o bem entre no mal e o mal entre no bem. Você está então lembrado daquele símbolo que teoricamente equilibraria esse conflito cósmico. Mas não é isso que Paulo está dizendo.
É preciso esclarecer que a forma como a frase aqui é construída, na língua grega, poderia ser literalmente traduzida diferente da maneira como talvez alguém entendesse. Calvino, por exemplo, entende que as palavras bem e mal, que vêm imediatamente no texto, não têm um sentido geral, como um princípio do bem e um princípio do mal, mas significa que atitudes que forem injustas e maliciosas, que causem ofensa aos homens, são tidas por atitudes alinhadas com o mal. E o bem e as atitudes boas alinhadas com a bondade que permite que exista no universo. Portanto, é uma antítese, diz Calvino, muito comum nas Escrituras. Proibir primeiro o que seria mal e depois recomendar em seguida as virtudes. Além disso, é bom lembrar que lá no início do capítulo, se você olhar direitinho, Paulo deixa claro que a base da exortação é a misericórdia de Deus. Portanto, o contexto indica que essa atitude de pacificar só é possível por aquele ou por intermédio de quem já foi pacificado por Deus. A misericórdia que Deus oferece ao pecador, dentre os quais nós nos incluímos, é o que permite que nas atitudes com os outros nós sejamos misericordiosos, como fomos tratados com misericórdia. E a proposta de paz que Deus fez conosco, por intermédio de Jesus Cristo, quando nos reconciliou com Ele, seja também a proposta de paz que eu ofereço aos demais, de modo que quem vive em paz com Deus e passou a viver em paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo, é exatamente a pessoa de quem se espera que viva em paz com os outros, e não em beligerância e conflito. Essa é a razão porque, nas palavras de outro comentarista, William Hendrickson, os genuínos pacificadores são todos aqueles cujo líder é o Deus da paz, que aspiram a manter a paz com todos, que proclamam o evangelho da paz e padronizam sua vida segundo o príncipe da paz. E aí eu me lembro de uma expressão que talvez pareça não ter nada a ver com o que eu estou ministrando, quando um dos astronautas americanos que já foi ao espaço disse a seguinte expressão, ou a seguinte frase, quando alguém perguntou quais eram os planos que ele teria a partir de agora, quando ele havia voltado do espaço. E ele disse assim: o que pode o homem ambicionar na terra se ele já conheceu o céu? Eu faço uma paráfrase e digo assim: por que brigar na terra se você já foi reconciliado com o céu? Estar em paz com Deus, portanto, é fundamental para promover a paz que nós devemos ter com os homens. Esta é a primeira verdade. A segunda atitude é que uma atitude pacificadora que Deus exige aqui se expressa em uma luta diferente, cuja vitória é a prevalência do bem e não do mal. E nesse termos, veja o verso 17. Ele diz assim: não torneis, não devolveis, não retribuí a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E no verso 21 eu repito: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Veja, tanto num como no outro, o contexto é um contexto de luta. Ele está dizendo: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos, um esforço consciente. E depois ele diz: não te deixes vencer, uma luta está em jogo aqui. Mas observe que o primeiro versículo 17, quando fala do bem, não diz assim, que eu como cristão devo me esforçar para fazer o bem para todos os homens. Dê uma olhadinha no texto. Muitas vezes é assim que as pessoas interpretam, mas não é assim que está escrito. O que está escrito é que eu devo fazer o bem, não tornar a ninguém mal por mal, e esforçar-me por fazer o bem perante todos os homens. A ideia aqui é que há uma multidão de pessoas contemplando a mim como cristão, nas minhas relações interpessoais e observando, ele faz o bem ou ele faz o mal. Existe uma plateia assistindo. Existem pessoas que estão observando se o meu padrão ético é semelhante ao de qualquer um,
ou meu padrão ético tem uma outra dimensão. Eu batalho um outro tipo de luta, que não é contra a pessoa, mas contra o mal que necessariamente essa pessoa também deseja combater, ou não, mas pouco importa. A minha luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades, e, portanto, a minha luta está neste nível e não neste nível. E aqui é muito importante a gente entender isso. De vez em quando, como pastor, alguém chega para mim e diz assim: pastor, eu queria que o senhor orasse muito, porque eu estou com um conflito lá no trabalho, às vezes eu estou com conflito com alguém na igreja, ou estou com um problema em casa, e olha, uma injustiça foi feita contra mim, eu fui ofendido, eu fui humilhado, eu fui afrontado, e às vezes conta a história e, obviamente, com a experiência que a gente vai obtendo, a gente escuta a história com toda atenção e carinho, e via em regra eu costumo dizer assim: vamos orar para que Deus faça a sua justiça, e chame o feito à ordem, e estabeleça a verdade, e traga paz entre vocês. Eu recordo de algumas faces e semblantes que nem sempre são muito favoráveis quando eu digo essas coisas, porque talvez o que a pessoa quisesse era que eu dissesse: é isso mesmo, irmão, vamos orar porque Deus vai fazer você vencer essa luta, derrubar esse gigante e uma série de outras coisas, porque você está certo e ele está errado. Às vezes as pessoas imaginam que a prevalência do bem contra o mal é a prevalência do bem delas, dos interesses delas, sejam eles legítimos ou não. Que Deus é um Deus caprichoso, que dependendo do tipo de preço que nós pagarmos, Ele puxa para o nosso lado e não para o lado do outro. Mas esse não é o nosso Deus. O nosso Deus tem compromisso com a justiça, que é a base da paz. E se eu, mesmo sendo filho da paz, cometo uma injustiça, Ele não tem compromisso de me fazer prevalecer sobre o outro, simplesmente porque eu sou o queridinho de Jesus. Quando Paulo, então, estabelece aqui que uma atitude pacificadora se expressa em uma luta diferente, cuja vitória é a prevalência do bem e não do mal, ele não está falando do bem para você, ele está falando do bem como princípio, que muitas vezes vai ser contrário aos seus interesses, que muitas vezes vai fazer você sentir-se desagradável diante daquilo que ficou estabelecido, mas é o bem que Deus quer e não o bem que você deseja. Observe que o objetivo desse esforço e dessa luta é para que nós não sejamos vencidos pelo mal, mas vençamos o mal com o bem. Ou seja, necessariamente o conflito verdadeiro não é entre os que lutam, cada um pelo seu bem, mas pelo bem que é bem, porque é justo, bom, melhor, virtuoso, é aquilo que Deus quer. E quando eu entendo isso, irmãos, eu ponho a mão na minha consciência se a minha luta contra aquela pessoa ou naquela questão é justa. E aí a minha atitude deixa de ser tão belicosa, tão contenciosa, porque eu começo a tentar compreender que talvez a pessoa do outro lado tenha algum tipo de razão e que eu preciso conceder alguma coisa, porque será o melhor para ela e também para mim. O que Paulo, então, está propondo é que uma atitude pacificadora não é uma atitude passiva, tem um esforço, tem uma luta, nem é mesmo uma atitude pacífica, de bobocas. Há lutas que precisam ser lutadas, irmãos, é verdade. Há combates que precisam ser combatidos. O combate pela verdade, o combate pela honra de Deus, o combate pela liberdade de falar o que se crê, todos são combates muito legítimos. Mas esses combates não são meus porque são meus. Eles são meus porque eu sou de Deus. Esses combates são de Deus e não meus. Paulo, inclusive, fala sobre isso. Lembra quando ele, em outra epístola, diz assim: combati o bom combate, cumpri a carreira e guardei a fé? Ele estava se referindo à sua vida cristã como um combate que ele havia encarado e lutado de diversas maneiras, inclusive contrariando interesses, até mesmo dele, dos que estavam ao lado dele e dos seus irmãos de origem, os judeus. O nosso lado, irmãos, deve ser o lado do bem, do que é justo, do que é correto.
não necessariamente do que é justo e correto para mim, do que agrada ao Criador e não necessariamente daquilo que afaga o meu eu. E como saber isso? Esse Criador manifestou a sua vontade. Êxodo capítulo 20, a lei do Senhor é a cara do caráter de Deus, do que Deus quer para nós. Conhecer a lei do Senhor é conhecer o que Deus diz que é bom. E é por isso que eu luto, não necessariamente por mim. Deus também luta pela paz. Deus também luta pela paz. Uma suprema virtude que Ele mesmo expressa no caráter que é dele. Ele é o Deus da paz. Porém, como o próprio texto diz, os pacificadores também têm os seus limites. Não apenas porque não devem desejar agradar os seus próprios egos ou atender às suas conveniências, mas também porque não há paz a qualquer custo, como querem alguns. Veja o texto. Há limites aqui postos. Observe que há duas restrições, quando diz assim, se possível, no que depender de vós, se possível, e quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Há situações em que não será possível. E há situações em que não dependerão de nós, que farão guerra contra o bem, e que você vai ter que lutar como bem contra o mal. Mas o que Paulo está dizendo é que esses limites não devem ser desculpas para que eu não lute pelo bem e tenha uma atitude pacificadora. Mas que eu entenda que eu posso até chegar a fazer tudo, mas haverá um momento em que talvez a paz não vai ser possível. E aí eu nem serei culpado por isso, nem deveria me sentir culpado, porque, como nossas mães e pais, os mais antigos diziam, não brigam dois se um deles não quiser. E o fato é que também não se reconciliam dois se um deles não quiser. Terceira verdade é que uma atitude pacificadora repousa e confia na capacidade de Deus exercer sua justiça com sabedoria e poder. E aqui eu entro no tema da vingança, no tema da retaliação. Veja que depois de fazer as ressalvas, se possível, e no que depender de vós, Paulo desautoriza qualquer atitude de retaliação e não de pacificação. Deus proíbe a vingança taxativamente, irmãos. Ele diz no verso 19, não vos vingueis a vós mesmos, amados. Embora ele até compreenda o sentimento legítimo da ira, do sentimento de sentir-se injustiçado, por isso ele diz, dá lugar à ira. A ira pode até ser legítima, a vingança não. Você pode até se sentir afrontado com aquilo que vai ser feito, ou que está sendo feito, mas isso não lhe autoriza a retaliação. Para ele, o que autoriza que eu faça com a minha ira, é mandar a minha ira a quem tem poder e sabedoria de julgar. Veja o que é que ele diz, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ira e vingança, então, são termos que se misturam aqui, mas não são a mesma coisa. Irar-se por uma injustiça é legítimo, é zelo pelas coisas boas, corretas, sejam de Deus ou dos homens. O senso de indignação que a gente sente, irmãos, quando vê determinadas coisas acontecerem ao nosso redor, é legítimo. Mas o que nós vamos fazer com esse sentimento, seja por causa de uma situação que afrontou diretamente a nós, ou seja, por causa de uma situação que afeta e afronta a coletividade, um país inteiro, não é simplesmente sair de volta atirando e matando quem matou, quem negligenciou a vida, quem por causa do lucro ambicionou tanto que não cuidou daqueles que não podiam cuidar de si mesmos. Porque se assim fôssemos, nós não viveríamos em sociedade, nós estaríamos no tempo da horda primitiva, em que as pessoas matavam umas às outras de toda forma e de todo jeito. A razão por que Deus não autoriza a vingança é dupla. Primeiro, porque a vingança não repara o dano. Matar alguém que matou outro não traz o primeiro que morreu de volta. Ponto. Mas há uma segunda razão.
é porque é possível que a vingança não atinja o seu alvo, seja porque ela está abaixo do que deveria ser ou acima do que deveria ser. E, portanto, só um Deus completamente sábio, completamente justo, completamente poderoso, é capaz de exercer a justiça de maneira completa, e por isso Ele chama para si a responsabilidade. A mim me pertence a vingança. Posso abrir um parênteses e dizer, em alguns momentos Ele autoriza o Estado, o governo, no Antigo Testamento, o rei, o sacerdote, o profeta, os ofícios divinos, a em nome dele exercer a justiça, e em muitas vezes uma justiça retributiva, retaliadora. Mas ele não autoriza que qualquer um de nós, por qualquer motivo, chame para si a vingança, porque ao fazer isso, nós podemos pecar diante dos olhos de Deus. Há relatos, e vocês conhecem, inclusive aqui no interior do Nordeste, em muitas culturas, daquilo que nós chamamos de vingança. Mas há um relato que eu gostaria de trazer aos irmãos, que vem de longe, especificamente de um país chamado Albânia. Lá havia um código, ou ainda hoje há, um código de honra chamado Canum, que foi instituído há mais de 6 séculos, não como uma lei promulgada, como uma norma constitucional, mas como um costume tribal que depois se espalhou por toda a região dos Balcãs. Esse código chamado Canum é um código que tenta normatizar a vingança, a chamada vingança de sangue, ou hakmarja, em albanês. O que diz essa vingança de sangue? Que qualquer um que matar um membro de uma família deve, não pode, deve ser morto por alguém dessa família enlutada. Então, em 2009, um fotógrafo italiano chamado Stefano Schirato fez um ensaio fotográfico que eu trouxe uma das fotos para mostrar aos irmãos e que retrata a realidade. Aí está uma família albanesa. Esse homem mais alto, mais próximo do vídeo, é um professor. Essas 2 crianças estão impedidas de sair de casa há mais de 7 anos. Porque o seu irmão mais velho, aquele que está ali atrás, que é um adolescente de 17 anos, matou alguém, e o pai dessa pessoa, numa discussão, foi preso. Há 2 anos que eles não saem de casa. E não saem de casa, há 7 anos que eles não saem de casa. E não saem de casa por medo de serem mortos. Então esse professor vem diariamente dar aula a essas crianças, porque elas não podem sair à rua, senão serão mortas, mesmo sendo crianças. Nessa família, o avô de 70 anos está desde o acidente, ou o que aconteceu em 2009, em casa. E apesar de ser um ancião de 70 anos, também não pode sair de casa, nem mesmo para receber assistência médica, caso fique doente, porque senão corre o risco de ser morto pela família que perderam o filho, assassinado pelo seu neto de 17 anos. Essa situação é generalizada na Albânia. Essa é a situação de uma sociedade que vive baseado na vingança. E a grande razão estudada por sociólogos que está por trás dessa chamada vingança do sangue é que a pessoa quer vingar a própria honra. E por mais ilógico que seja, que alguém matando alguém da família que assassinou o seu parente pode lhe restituir a honra, é assim que eles pensam. Fica claro, então, por episódios e situações e culturas desse tipo, porque que Deus proíbe a vingança. Porque ela nunca será justa, ela nunca haverá de reparar o dano, e ela poderá ser uma dose demasiada, ou até mesmo aquém do delito cometido. Ao contrário,
o apóstolo nos chama numa direção completamente oposta. Veja o que ele diz no verso 20. Pelo contrário. O pelo contrário se refere àquilo que ele havia dito, não tome vingança. E ele diz então no verso 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E o objetivo é claro, porque se fizeres assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Ou seja, a atitude de oferecer paz a quem quer guerra com você pode fazer a consciência do outro pesar e queimar como quem tem brasas vivas sobre a cabeça. Agora, talvez sobre isso eu devo dizer o velho bordão que os irmãos usam. É para quem crê. Porque não faz sentido algum dar de comer ou dar de beber a alguém que tirou a vida de alguém tão próximo seu, ou que lhe fez um mal tão grande. Mas, queridos, quem nos disse que a ética cristã é uma ética da lógica racional, do que é natural, do que seria esperado? Se a ética cristã está baseada num amor teológico, doutrinário de um Deus que poderia se vingar de nós, no entanto nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como podemos ser filhos de Deus se somos pacificadores, se não agirmos pelo menos como Deus agiu? E como foi que Deus agiu? Ele deu de comer a quem tinha fome, Ele deu de beber a quem tinha sede, inclusive os seus inimigos. Daí porque no início eu disse que o desafio é bem maior do que simplesmente orar e dizer assim, eu oro por ele, mas contanto que ele fique para lá e eu para cá. Por isso que eu digo que o desafio é muito mais profundo do que dizer assim, eu o abençoo e não o amaldiçoo, contanto que ele fique para lá e eu não para cá. Por isso que é muito mais desafiador do que simplesmente perdoar uma ofensa ou outra, mas não necessariamente um mal perpetrado com vingança e crueldade contra a pessoa. Antes de Alfred Nobel morrer, ele decidiu que anualmente ele haveria de laurear com um prêmio, esse prêmio que nós acabamos de mencionar no início da mensagem, que depois ficou conhecido como o Nobel da Paz. E ele escreveu do próprio punho para quem deveria ser dado. Ele disse assim, deve ser conferido à pessoa que tenha feito a maior ou melhor ação pela fraternidade entre as nações, pela abolição e redução dos esforços de guerra e pela manutenção e promoção de tratados de paz. E aí eu fui pesquisar a lista de todos os ganhadores do Nobel desde 1901, até o ano passado. Você sabia que em todo esse tempo, somente uma pessoa recusou receber o prêmio? Foi no ano de 1973, quando 2 homens foram laureados, e são esses que aparecem aí na foto. Os de mais idade deverão reconhecer facilmente. O americano é Henry Kissinger, que durante muitos anos foi secretário de Estado americano, e o que está ao lado dele é Le Duc Tho, chefe do Partido Comunista do Vietnã. Um aceitou o prêmio por causa desse gesto de dar as mãos ao outro, cessando o fogo na plena guerra do Vietnã. Mas o outro recusou. E há registro de biógrafos que o motivo que Le Duc Tho, chefe do Partido Comunista do Vietnã, expressou por ser o seu motivo. Ele disse assim, eu não promovi a paz, eu só ajudei a parar a guerra e as mortes. Eu não mereço o Nobel da Paz. Eu só ajudei a parar a guerra, eu não promovi a paz. Às vezes eu acho, irmãos, que nós estamos nos conformando apenas a não continuar a guerra. Mas Deus nos chamou não para isso apenas. Deus nos chamou dizendo assim, bem-aventurados os que fazem a paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. E por que eles são filhos de Deus? Porque foi Deus que propôs a paz para eles. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um só,
E tendo derrubado a parede de separação que estava no meio do caminho, a inimizade, ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, ele se referia a judeus e gentios, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E conclui, e vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também a vós outros que estáveis perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. O prêmio que Jesus recebeu por ter feito a paz não foi o Nobel, foi a cruz. E ele não recusou. Como poderemos nós ser menos pacificadores do que o nosso príncipe da paz? Eu gostaria de indicar para você pelo menos 2 atitudes que você pode aplicar na sua própria vida, qualquer um de nós pode aplicar em relação àquilo que nós ouvimos essa noite. A primeira delas é que você tenha uma atitude diante dos pequenos conflitos e dos grandes combates que exigem de você ser pacificador. Antecipe-se, meu irmão. Perceba no que vai dar aquela sua atitude que você pode evitar, ou aquela atitude de alguém que você pode influenciar para agir de outra forma. Evite o conflito, evite o contencioso. O pior acordo, muitas vezes, é melhor do que a melhor briga. Quem está disposto a brigar, como alguns de nós às vezes estamos, por qualquer coisa, seja qual for a briga, você deveria saber que você pode até entrar numa briga sabendo que está entrando, mas você não sabe como é que vai sair. Se vai ganhar, se a sua vitória vai ser uma vitória amarga, ou se você vai simplesmente perder e o desgaste do conflito e de suas consequências perdurarem com você o resto da vida. Portanto, como cristão, antecipe-se. Evite conflito. Evite conflito nas redes sociais. Tem gente aqui na igreja que briga por qualquer bobagem na rede social. Por qualquer motivo, entra na timeline do outro e fica dando opinião, buscando contencioso. Como eu gravei recentemente num vídeo que alguns de vocês acompanharam, está lá no Facebook, tem gente que compra briga dos outros. Tem gente que parece que tem um gostinho de entrar na briga, de discutir. Você é cristão, meu irmão. Se você é cristão, você deveria ter a atitude de evitar o conflito. Não abra mão dos seus pensamentos. Não abra mão das suas convicções. Mas não necessariamente faça deles espadas. Para que você faça deles aquilo que depois as pessoas, diante de quem você deveria ser pacificador, lembre, no que depender de vós, tende paz diante de todos os homens. Vão olhar para você e dizer, qual a diferença? Qual a diferença? Onde está a paz no coração dessa pessoa? Se ela briga por qualquer motivo. A Bíblia diz que o servo de Deus não vive a contender. E assim deve ser nossa atitude. A segunda atitude que eu gostaria de sugerir a você é que diante dos pequenos conflitos e diante dos grandes combates, você fosse alguém disposto a oferecer a paz. Sabe, brigar todos podem, e às vezes todos querem, mas seja aquele que no meio do conflito busca uma forma de propor paz, de propor reconciliação. Se você não começou a briga, seja aquele que termine. Se você puder perder os anéis para não perder os dedos, é melhor. E melhor ainda é se você não arrancar os dedos do outro. Às vezes a gente pensa que a vida cristã é apenas e tão somente dar glória a Deus e dizer que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Mas lembre, quando Jesus diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, ele está falando sim, de maneira soteriológica e salvífica, porque se alguém vive a brigar e não a propor paz, como compreender que essa pessoa pode ser do mesmo caráter do seu pai, sendo o seu pai um Deus cheio de paz?
A grande diferença nossa não é apenas aquilo que nós pregamos, é aquilo que nós obedecemos, porque o Mestre mandou. Exatamente aquilo que nesses 4 domingos de fevereiro nós ministramos a vocês. O Mestre mandou orar pelos nossos inimigos. O Mestre mandou perdoar os nossos ofensores. O Mestre mandou abençoar os que nos amaldiçoam. O Mestre mandou propor paz aos que querem guerra contra nós. É assim que demonstramos que somos filhos de Deus. Que Deus nos capacite pelo seu Espírito a ser assim e a assim fazer. Amém? Curva sua cabeça por um instante. Eu gostaria de lhe convidar nesta hora a refletir um pouco sobre os seus conflitos. Quem não os tem? Quem aqui não pode, não precisa, de repente pensar e dizer assim, que lá em casa, ou lá no trabalho, ou em algum outro lugar, uma situação de conflito, de desavença, de discórdia, não está ocorrendo, e que faz a vida ficar meio complicada de conviver com aquela pessoa ou aquelas pessoas. Que tal nessa hora orarmos juntos, para que Deus possa lhe ajudar a ser um pacificador, alguém que faz a paz, sem abrir mão de suas convicções, mas com a sabedoria de Deus, propor paz e não guerra. Vamos orar juntos sobre isso? Ó Deus amado, nós sabemos que a Tua palavra que foi pregada é verdade, é a Tua palavra, mas uma verdade difícil, Senhor, de ser praticada. Na verdade, olhando para nós, é uma verdade impossível de ser praticada, porque nós somos carnais, egoístas, temos um senso de justiça muito seletiva, cometemos justiça contra os outros e queremos ser dispensados, mas quando alguém comete uma injustiça contra nós, nosso ímpeto é de nos vingar e retaliar e afrontar de volta. Por isso, ó Deus, diante de Ti, eu te peço, no meu coração, e no coração de cada filho e filha Tua que está aqui, bem como aqueles que estão à distância assistindo, que o Teu Espírito Santo, o Espírito de paz, inunde o nosso coração para que possamos ser pacificadores, ao invés de retribuir, retaliar e vingar-se, que nós venhamos a dar pão a quem tem fome, água a quem tem sede, e dar assim espaço para que o Teu Espírito faça a consciência doer, queimar, e o outro possa compreender o que precisa ser feito. Ó Deus, nós sabemos que há conflitos que talvez estejam em vigor, em plena efervescência, em alguns lares aqui presentes, entre esposo e esposa, entre pais e filhos. É possível que conflitos familiares também, muito mais abrangentes, tenham tirado a paz de muitos corações, e já não é possível sentar ao redor da própria mesa, Pai, junto àqueles que têm o nosso próprio sangue. Ó Deus, é possível também que o ambiente hostil de trabalho, de escola, faça-nos ver aquelas pessoas como inimigas nossas, e talvez até sejam, mas nós não podemos ser inimigas delas. Nós devemos ser inimigas do mal, que muitas vezes elas nem mesmo percebem que estão a serviço dele. Ajuda-nos a transcender faces, palavras e atitudes de pessoas e entender o mal que está por trás dessas pessoas. E combatê-lo, não com o mal, mas com o bem. Fazendo aquilo que o nosso próprio Senhor Jesus nos mandou, o Mestre nos mandou assim. Capacita-nos pelo Teu Espírito que em nós habita, a sermos, portanto, não apenas pessoas que param a guerra e evitam mortes, o pior, mas que sejamos pessoas que façam a paz, que as pessoas nos olhem e dizem assim, ali está um reconciliador, alguém que junta opostos, que concilia interesses. Faça isso, Pai,
para que as pessoas possam nos ver como verdadeiros filhos de Deus que o Senhor nos tornou em Jesus Cristo. É assim que nós te oramos, em nome dEle, para a glória dEle. Amém, Senhor.